Olá, amigos do Centro Espírita Luz e Paz, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho. Estamos continuando a fazer o Evangelho assim, online, até nós retornarmos com as atividades aqui no Centro Espírita. Então, para nós irmos nos concentrando, vamos fazer uma prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, os mentores que aqui estão, que nos abençoem e que nos intuam a receber o melhor conhecimento que estamos estudando hoje. Que as nossas palavras, que o nosso diálogo sirva para as pessoas que estão em suas próprias casas assistindo o vídeo de hoje. O tema de hoje é o jovem e o espiritismo. Então, qual que é o papel do espiritismo junto ao jovem? Então, são perguntas, indagações que acontecem no nosso dia a dia, acontecem no meio onde a juventude vive. Então, trouxe algumas curiosidades e alguns conhecimentos sobre o jovem e o espiritismo. Então, como será que o espiritismo pode ajudar o jovem? E qual a importância do jovem para o futuro da sociedade? Então, todos sabemos que a juventude é uma questão de estado de espírito. E na adolescência é uma época marcada por intensas transformações. Desde as nossas escolhas que começam a acontecer, a profissão principalmente, então o que você vai ser, qual faculdade você vai seguir, o namoro, começa a gostar de outras pessoas, ter interesse pelas pessoas próximas, a posição política, se você é de direita, de esquerda, o clube de futebol, o time que você torce, a música, os tipos de música que você escuta, e todas essas decisões vão colocando o jovem em algum grupo. E ele vai construindo aos poucos uma nova definição de si mesmo. Então ele faz testes, Ele testa a paciência dos pais, ele testa a sociedade, como a sociedade está vendo esse jovem. Então ele também tenta chamar a atenção. Então ele pinta o cabelo, ele usa roupas diferentes, com camisas de banda, tatuagens. Então são momentos de busca de identidade desse jovem. Então a gente percebe que os jovens são muito questionadores, Perguntam por que não posso sair de casa, por que eu não posso fazer tal coisa. E aí vem aquelas respostas de pai padrão, Mas se ele pular da ponta e você pula junto, ou o jovem fala, mas todo mundo vai, pai, mas você não é todo mundo. Então, inicia um período de reorganização pessoal e social. E na maioria das vezes ela é acompanhada por medos, inseguranças, contestações, inquietações e rebeldias. E quando nós analisamos o jovem como um ser espírito imortal, nós constatamos que cada um traz o registro das várias experiências vividas em outras encarnações e que podem ter sido felizes ou não. O jovem na carne quase nunca é jovem espírito. Nós sabemos que somos multimilenares. Então, o jovem é um espírito. Ele traçou para ele um programa de vida, uma linha de conduta e provas para a reencarnação, em uma família que aceitou encaminhar ele para novos passos. Então, as existências corporais anteriores imprimem no espírito necessidades, anseios, conflitos, harmonias e desarmonias que vão predominar no comportamento atual. Então, pensem nesses conflitos interiores acontecendo. E analise o poder de decisão e escolha que tem esse jovem. Será que ele consegue tomar as melhores decisões sozinho? Então, é nesse momento que devemos tomar muito cuidado, pois muitas escolhas tomadas nessa época mudarão a vida, o rumo da vida e como ele será como adulto. Aí entra o papel do espiritismo. Como o espiritismo pode contribuir para que esse jovem possa encontrar as respostas que tanto procura? Eu vou dar o meu testemunho pessoal de quando eu conheci o espiritismo, quando eu tinha 15 anos, e a minha mãe era espírita, e eu na verdade nunca me interessei muito assim, mas até um dia
que quando eu tinha 15 anos a curiosidade foi maior. Eu comecei a buscar os livros, comecei a ler mais e encontrei no Livro dos Espíritos várias respostas para as dúvidas que eu tinha. E a minha consciência, cada vez que eu lia, ela clareava mais. Então eu tirava todas as dúvidas que eu tinha sobre ciência, sobre filosofia, sobre religião. Parece que aquilo me consolou, assim como o Espiritismo tem que ser, né? O consolador prometido. Então essas reflexões que mostram quanto pode ser positivo para os jovens entrarem em contato com o conhecimento espírita desde a infância. Ajuda na construção de valores éticos e morais e, consequentemente, norteia melhores os caminhos. Então, nessa hora onde o autoconhecimento vai me ajudar muito a tomar as melhores decisões, então eu conhecendo desde jovem o que é o livre-arbítrio, como funcionam as leis divinas, a lei de causa e efeito, lei do progresso, a imortalidade da alma, a reencarnação, o umbral, Deus, o universo e o mundo espiritual, isso vai me ajudando a me construir um ser humano melhor. Então, com o conhecimento, como diz Jesus, vem a libertação. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente sabe que o mundo espiritual vem nos contar que vem muitos espíritos dizer para nós que com o nosso conhecimento que nós possuímos, ia ser muito mais fácil para eles que já desencarnaram. E por isso eu indico ao jovem: conhece-te a ti mesmo. Isaac Newton tem uma frase que é muito interessante, que ele diz que o conhecimento é um oceano e o nosso papel, com parceria de todos, é catar as conchinhas que chegam à praia. O Espiritismo contribui no nosso conhecimento, né? Nos ensinando valores, a importância da família, dos amigos e da diversão, e também nos ajuda em casos que o jovem não compreende bem, né? E não entende bem o porquê que acontece. Então, suicídio, depressão e o bullying, que são muito sofridos na época da juventude. Então, no momento que o jovem começa a perceber suas tendências negativas, como afinidade com os alcoólicos, com as drogas, os impulsos agressivos e algumas vezes a sexualidade, se a ética e a lucidez não estiverem presentes, quando o jovem reconhece essas tendências em si próprio, ele acaba por alimentá-las, né, levando a consequências desastrosas. Então vemos tantos jovens criando vícios que no futuro vão gerar vários problemas para a sua vida e para a sua saúde mental. O Espiritismo, ele não é contra nada, ele não é uma doutrina da negação, ele é uma proposta positiva, afirmativa, afirma a vida, afirma a felicidade, esclarece que a reencarnação é a forma da criatura crescer ao longo do tempo com os próprios esforços. Então não aprisiona ninguém através de dogmas ou falso moralismo. Ele liberta, pois esclarece e nos incentiva para uma vida melhor, mais humana e mais fraterna. Eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 932. Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Então, a gente consegue entender, né, que o mal ele faz mais barulho, né? E os bons são silenciosos, são calmos, são tranquilos. E quando os bons quiserem, eles vão preponderar esse mal. Então, nós ressaltamos que o conhecimento espírita e a vivência da doutrina de Jesus jamais devem ser esquecidos. Jesus, na sua profunda visão dos problemas humanos, ensinou-nos que nós podemos cair no erro através do pensamento, das palavras e das atitudes. E para que os jovens possam atravessar a adolescência com equilíbrio, eles devem ser orientados ao estudo, ao trabalho, a ter disciplina moral e hábitos saudáveis. No preenchimento das horas, é importante o controle mental, o hábito da oração e o amor, né, a entrega a Deus. E se eu pudesse voltar atrás hoje, o que eu diria para mim mesmo na adolescência?
Eu pensei nessa frase e eu diria para mim: estude mais, aproveite as aulas, os amigos passam e crie hábitos saudáveis. E falando nos jovens, qual será que é a missão dos pais na educação? Sabemos que é uma época da infância até a juventude e os pais têm um papel de grande influência. É o momento que o espírito encarnado está mais apto a corrigir as tendências e aprender coisas novas. Então, ensinar e vivenciar esses valores são muito importantes, contribuir de forma didática para uma melhor educação. E qual é o papel do espiritismo junto com o jovem? O objetivo tanto da família quanto dos centros espíritas, ele deve ser de estimular o jovem ao estudo da doutrina espírita, aproximando esse estudo com os temas que fazem parte do seu universo. Então, seja o envolvimento com trabalhos voluntários ou ajudando no desenvolvimento de suas potencialidades, alinhado com a vontade de mudar o mundo dessa geração. E o que importa realmente é que exista diálogo entre as famílias e espaço nas casas espíritas para que o jovem tenha chance de ter a vivência espírita. E qual será que é a importância do jovem para o futuro da sociedade? Então nós sabemos que eles são responsáveis por implantar esse mundo de regeneração. Então sabemos que vários estão reencarnando com essa missão. E essa missão muito importante de fazer uma sociedade melhor em todas as áreas. Na política, na ciência, na educação, na saúde, para ajudar na criação da nova era, da nova sociedade que aos poucos está se instalando. E a importância de ensinar o jovem agora é que no futuro ele será o adulto responsável, o adulto que pensa antes de agir, que ajuda o próximo e que busca sempre melhorar. Se queremos uma sociedade mais justa, sem crimes, com paz e tranquilidade, começamos pela educação de nossas crianças e jovens. Dentro do livro Carta de um Jovem Espírita, tem um depoimento de um jovem escrito numa atividade. E ele diz assim: o Espiritismo me fez desejar ser como o jovem deve ser, feliz, entusiasmado, aberto, sonhador, ocupado com a educação e com as questões sociais. E é legal destacar dentro dessa frase a palavra entusiasmado. Essa palavra, ela vem do grego e ela quer dizer ter um Deus dentro. Então nós também devemos nos sentir entusiasmados com a vida e com tudo que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então ter um Deus dentro é nos sentir entusiasmados. E que nós saibamos cuidar bem dos valores morais da nossa juventude. São esses fundamentos que irão moldar-lhes o caráter e a personalidade. E ajudando uma criança e um jovem, com certeza nós estamos ajudando o nosso planeta no futuro. Recapitulando de uma forma geral, qual então é a missão dos pais de educação dos filhos, né? É uma missão muito importante, porque eles têm um papel de ser o exemplo, né? De mostrar o caminho, de levar os seus filhos a um caminho bom. Então apresentar-lhe a doutrina espírita, ensinar-lhe sobre Jesus, sobre Deus, sobre a nossa doutrina, sobre o bem ao próximo, sobre amar o seu coleguinha. Então tudo isso é um papel do pai. E sabemos também que os pais têm um papel muito importante de corrigir as más tendências que seus filhos apresentam. Então, no momento da infância, é o momento que ele está mais apto a poder mudar e a poder entender qual é o certo e qual é o errado. Então, nesse momento que nós devemos cuidar e analisar as más tendências dos nossos filhos. E qual é o papel do espiritismo junto ao jovem? Então nós compreendemos que o espiritismo vai servir como um roteiro de vida para o jovem, né? Ele vai ter mais discernimento na hora de tomar suas próprias decisões, saber que ele é possuidor do livre-arbítrio e que ele pode tomar a decisão de fazer ou de não fazer tal ato. Isso ajuda com o embasamento moral e com o embasamento ético que tem o espiritismo, né? Então quanto mais conhecimento espírita esse jovem tiver, mais ele vai ter esse
conhecimento que vai auxiliar ele a tomar a melhor decisão. E qual a importância do jovem para o futuro da sociedade? Bem, como nós sabemos, a criança e o jovem vão ser os novos adultos, os novos líderes, né? Então, ele tem um papel de fazer a sociedade melhor em todas as áreas e também o papel de implantar um mundo de regeneração. Então, depois dessa conversa e desse diálogo que nós tivemos sobre o jovem e sobre o espiritismo, nós vamos encerrando. Eu vou ler aqui um trecho do livro Sementes de Felicidade. Os dias não são iguais aos que lhe parecem adversos. Nada dá certo. Você acha que assim continuará. Mas você pode vencê-los. Sua mente comanda o dia. Depende de como você se porta. Quando está feliz, saudável, disposto à luta, os dias não lhe oferecem resistência. Se acredita infeliz, doente, desanimado, nada caminha bem, procure melhorar-se. Tenha ânimo, lute com determinação e vigor. Com Deus no coração, você é o Senhor dos seus dias. Então vamos chegando ao final de mais um encontro. Quem tiver nesse momento um copo da água pode enchê-lo. E nós vamos levando o nosso pensamento ao alto, a Deus, agradecendo principalmente a Jesus, nosso exemplo maior, aos bons espíritos que estão conosco todo dia, aos mentores aqui da casa, e que nós possamos ter uma semana tranquila e de muita calma, e que possamos encontrar sempre em Jesus, em Deus e na doutrina espírita uma fonte inesgotável de luz, de sabedoria e de paz. Pedimos aos mentores que coloquem o remédio necessário e fluidifique a nossa água, e que todos que tomem se sintam melhores e renovados. Muito obrigado a todos que ficaram até agora e até uma próxima oportunidade.